Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem, igreja? Eu me chamo Renata Sombra e estou começando aqui o nosso podcast com as amadas de Sião. Um papo com as mulheres de fé, amém? As mulheres que têm trabalhado na presença de Deus, com seus esposos, nos ministérios que Deus tem colocado nas suas mãos. E hoje a nossa convidada dispensa as apresentações, porque eu creio que vocês já conhecem todos praticamente conhecem ela. É a pastora Jane, né? Que é a nossa amada pastora Jane. E a pastora Jane vai falar um pouco, né, sobre a sua vida pastoral, né? Todos sabemos que aconteceu algo há pouco tempo, né? E se Deus permitir que ela fale ao seu coração, Deus falar ao coração que ela fale, ela vai falar tudo que ela tem para nos dizer. Amém? Então a gente vai começar aqui esse podcast para a honra e a glória do Senhor Jesus e que tudo que for falado aqui possa ganhar uma alma para Jesus. Se pelo menos nós ganharmos uma, amém? Tem valido a pena o nosso podcast. Então é para essa a intenção, tá? Nosso podcast é para ganhar almas para Jesus. Não é para vangloriar ninguém, tá? Não é para fazer mídia para ninguém, tá bom? É para ganhar almas para Jesus. Eu sou meia Caxias, sou meia taxativa. Quando é da palavra de Deus, eu sou bem fervorosa mesmo. Amém? Então vamos lá conversar com a nossa pastora. Pastora, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda. Para mim, como eu já lhe falei, para mim é um prazer muito grande, uma honra, não querendo vangloriar ninguém na senhora, mas sim a Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Mas o Senhor também diz que nós devemos, né, honrar os nossos senhores aqui na terra também, debaixo da sua tutela, né? Sim. Então, a senhora é uma pastora, né? Eu tenho acompanhado de longe o seu trabalho, tenho ouvido muito falar na senhora há muito tempo, né? Não conhecia ainda a senhora, mas eu ouvi falar muito da senhora, e bem, por sinal. E eu tinha curiosidade de saber quem era essa pastora Jane. Até um dia que eu soube que a pastora Jane era a mãe da Eusiane, né? Uhum. E aí eu disse assim, tá, então é por isso que a Eusiane é daquele jeito, canta, toca guitarra, toca... A Eusiane é mil e uma, né? Sim. Que bom que a senhora ensinou isso para ela, pôde, né? A Eusiane, se precisar de uma baterista, ela tá lá. Precisar de uma guitarrista, precisar de uma tecladista, é ela. Então, glória a Deus. Isso é uma virtude que os pais têm que passar para os filhos, né? E eu vejo que isso a senhora trabalhou bem sobre isso, né, pastora Jane? E para mim é uma maravilha estar aqui na sua frente, poder... E eu conversando com a senhora, lembra da nossa primeira conversa no telefone, quando eu fui lhe convidar? Pastor, eu estava sentindo, naquele momento, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus tão grande que eu estava para explodir, de querer chorar. E eu chorava, minhas lágrimas, que sonho a senhora conversar, porque quando a gente está com o coração aquebrantado, quando algo acontece, a gente fica com o coração aquebrantado. E eu não sei se é só comigo ou não sei se a senhora também sente, mas parece que o Espírito Santo de Deus, ele vivencia mais na gente. Ele mostra mais assim a unção dele. E eu sentia muito unção naquele dia. Até conversei com meu esposo. Olha, eu conversando com a pastora, meu Deus, eu senti a presença de Deus tão grande. Mas, pastora, fique à vontade, tá bom? Eu sei que a gente fica nervosa, porque também a minha primeira vez eu fiquei muito nervosa, tá? Mas eu já estou ficando mais à vontade, né? É assim mesmo, fique à vontade, pode se apresentar, falar com o seu público. Tem uma câmera aqui, tem outra aqui. E fique à vontade. Glória Amém. A Deus. Tinha uma câmera aqui, mas ele não tirou, mas está ali. Mas glória a Deus, pastora, fique à vontade. Amém? Seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Todos que estão ouvindo, a todos que estão assistindo. Hoje, nessa tarde abençoada aqui, para mim é um privilégio muito grande, né? E também agradeço a Deus pelo convite. Amém. Nunca, como você está falando, nós estamos aqui para nos mostrar que nós somos isso ou aquilo. Amém. Nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome daquele que vive em todo momento das nossas vidas. E se nós estamos aqui é porque Ele preparou, né, esse momento e permitiu estarmos aqui. Amém. Amém. Mas estou aqui
à sua disposição para responder as perguntas que você me perguntar, né? E já me sinto à vontade. Bom? Tá certo. Olhando para a senhora aqui, eu vou logo lhe falar, a senhora é muito elegante. Gostei, viu? Muito elegante. É das minhas elegantérrimas. Eu gosto de mulheres que sabem, mulheres cristãs que sabem bem ficar bem elegante. Glória a Deus. É para descontrair um pouquinho, para ver se a senhora sorri mais um pouquinho, fica mais à vontade, tá bom? Pastora, me fale um pouco sobre o seu ministério. O ministério, na realidade, o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos, trabalhado com seu marido e com seus filhos. Amém? Fique à vontade. Amém. Primeiro, eu quero dizer que a data a qual eu me converti, né? Amém. Foi dia 5 de junho de 1985, em um grande culto lá no Santo Antônio, e aonde fui convidada pela família Santos, irmã Celeste, irmã Cesarina, a qual já está dormindo no Senhor. E um belo dia ela me fez esse convite, embora muitas das vezes eu recusei, porque eu não queria, mas chegou um dia em que o Senhor, ele bateu na minha porta, a porta do meu coração, e aí eu atendi aquele convite especial no dia 5 de junho de 85. Glória a Deus. Não sabia o que Deus ia fazer, ia iniciar essa boa obra, mas naquele dia vinha um grupo, eles já estavam em Manaus, um grupo de jovens dos Estados Unidos, e eles estavam fazendo uma programação muito maravilhosa neste dia, e isso foi um final de semana, aonde me levaram juntamente com meu esposo, e naquele dia, por intermédio do pastor André Santos, ele fez o apelo depois de uma mensagem maravilhosa, né, que foi trazida pelos jovens lá dos Estados Unidos. E meu esposo, até o dia de hoje, ele sempre fala com muita ousadia, muita alegria no seu coração, de dizer que naquele dia, quando ouvimos aí o convite de ir para frente, ele olhou para mim e disse: Jane, você quer ir lá na frente? E eu respondi para ele: se você for, eu vou também. E junto nós fomos, entregamos a nossa vida ao Senhor, né? E ali nós nos convertemos, porque a palavra não é aceitar, né? Eu aprendi já, conforme o tempo, que nós temos que nos converter, nós temos que nos arrepender. Então, nós fomos para frente e dali tudo mudou nas nossas vidas, né? E comecei a ensinar meus filhos. Eu tinha 4 filhos, né? Com 3 moças e um rapaz. E hoje eu estou com as 3, mas já aconteceram muitas coisas maravilhosas, né? Amém. E então foi esse momento aí que nós nos convertemos ao Senhor e congregamos também na igreja da Compensa, na rua Manaus. Nesse intervalo do ano de 85, 86, estava fazendo uma transferência entre o pastor José Maís e a chegada do nosso pastor Juvenal, ali aonde pastoreava e ainda está, né, pastoreando até o dia de hoje. Congregamos com o nosso pastor Juvenal ali 28 anos, na igreja de Rua Manaus. Lá tive uma grande oportunidade de ensinar os meus filhos, né, no caminho em que deve andar, né? E como diz o livro de Provérbios, capítulo 22 e 6, instrui o menino ou a criança no caminho em que ele deve andar, e até quando se envelhecer, não se afastará. Isso, desviará, tá certo. Se desviará dele. Tá Então, certo, é verdade. Eu sei que é muita luta, né? Muitas lutas enfrentamos no decorrer de tantos anos, mas o meu esposo viajava, ele é marítimo,
e viajou muito tempo, passava muito tempo longe de casa, e eu me apeguei, eu me doei mesmo de uma forma muito grande no ministério, né, na Unida do Brasil, aonde levava meus filhos para o Iranduba, Cacau Pereira. No tempo fui conhecida pelas irmãs, a irmã que não tinha medo, levava seus filhos. Meus filhos eram pequenos, né, de 2 anos, 1 ano e meses. Então, nós conseguimos, né, com a ajuda do Senhor, ensinar, embora aconteceram muitas coisas, mas tenho me segurado, né, na palavra, tenho pedido ajuda do nosso Deus, que Ele venha sempre nos dar essa sabedoria, né? Que maravilha, pastora. Que testemunho maravilhoso também, né? E ouvindo esse seu testemunho, e a senhora falando que levava as crianças, ia, foi reconhecida como a irmã que não tinha medo, né? É desbravadora. Saía desbravando, isso é o nome que dá para a senhora. Sim. Desbravadora, saía desbravando, ia mesmo, fazia a obra. E é isso que temos que aprender, né? É tirar esse medo de dentro de nós. Eu não vou levar meu filho, a minha filha, porque vai acontecer. Se Deus te deu, e se Ele vai permitir, se Ele vai tirar, glória a Deus. Então você levou teus filhos e eles aprenderam, né? A gente vê, todo mundo vê, né? Como os meninos são dedicados à obra do Senhor. E eu só tenho que lhe parabenizar, pastora. E eu já vou aprender com isso também, né? A gente tem que aprender com esses testemunhos. Mais uma perguntinha eu quero fazer à senhora, sobre lá na sua igreja, onde a senhora está pastoreando, né, com seu esposo. Qual assim os departamentos que está tendo lá? Tem intérprete de oração, que a senhora é presidente, líder de oração, né? Distrital, não é isso? Sim. E quais são os departamentos assim que mais está ativo na sua local? Lá na congregação do Parque Solimões, eu quero até aproveitar assim para iniciar, falar um pouquinho. Pode já que falar, e convide, fique à vontade. Esta tarde aí, né, está sendo assim uma oportunidade que pode alcançar muitas almas. Amém, Jesus. E eu quero aqui, até mesmo nessa oportunidade que vai abranger muitas pessoas vão ouvir. Então, eu não posso perder uma oportunidade de agradecer ao meu pastor Juvenal Galucci Soares. Eu aprendi uma coisa durante todo esse tempo, que hoje você tem que agradecer as pessoas enquanto ela está viva. Amém. Amém. Porque eu já presenciei muitos velórios onde pessoas, né, ele se expressa diante de um caixão, aonde valorizando. E uma vez, eu não sei se alguém daqui conhece aqui no estúdio, mas eu creio que a todos que estão aí a nos ouvir e assistir, você vai lembrar, o nosso querido e amado Nelcino, líder de escola dominical, onde ele desenvolvia um trabalho muito maravilhoso lá na secção 3 e congregava com o pastor Luiz Almeida, pastor França e alguns demais na secção 3. Então, uma vez ele falou para mim, ele disse: irmã Jane, quando, eu não sei, até um mês antes dele falecer, ele falou para mim: olhe, trate bem alguém, para quando você chegar com o momento de estar dentro de um caixão, ter alguém para estar do lado dele. E a outra coisa valorize e agradeça todas as pessoas enquanto ela está viva. Amém. Se você é grato a elas, agradeça a ele ou a ela mesmo, enquanto seja o papai, seja a mamãe, seja o filho, seja o amigo, seja o pastor. Então, o pastor Juvenal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque o Senhor me confiou uma missão, me enviando a primeira vez para dar aula no IBA do Iranduba, aonde tive o privilégio de ensinar um grupo de
de pessoas, de irmãos, durante 2 anos e meio. Ali onde era a balsa, eu tinha que chegar em casa meia-noite, muitas das vezes perdi a balsa, foi preciso pegar carona de canoas, atravessando o rio e chegando quase 1 hora da manhã em casa, né? E tive uma experiência também muito grande sobre isso. E lá se formou alguns pastores e também alguns professores lá, né, no Iranduba. E agradeço muito a Deus. E o pastor Juvenal também me honrou de me levar, iniciou essa obra no Parque Solimões. Pastor Juvenal, ele no ano de 2008, 2007, 2008, mais ou menos, foi o ano que ele foi transferido para morar lá no bairro, né? E depois ele foi chamado pela membrazia, porque a membrazia do pastor Juvenal amavam e amo muito ele. É um pastor muito dedicado. Ele é amável mesmo. Muito, muito mesmo. E não me arrependo, né, de ter congregado com ele. E lá os meus filhos também receberam instrução deles também. E lá, o pastor Juvenal, um belo dia, iniciou um trabalho no Parque Solimões, numa casa do nosso irmão Carlos e a irmã Lene, numa movelaria, né? Uma movelaria mesmo, onde ele trabalhava com móvel, e na puxada ele fazia culto. E sempre me acompanhei com o pastor, sempre gostava de estar perto do pastor Juvenal. Alguém me dizia, até me falava, você quer puxar muito o saco, né? Eu entendo. Sabe como que é? Sempre Então, tem esses que hoje, falam. isso, então, eu não sabia, o pastor Juvenal não sabia, mas hoje, olhando pelos olhos espirituais, você vê que eu já estava recebendo uma instrução do meu pastor, né, para trabalhar. E eu quero dizer assim, eu já estou bem à vontade, né? Amém. E já que é assim algo bem maravilhoso para dizer que, como você falou, às vezes as mulheres, né? As mulheres se prendem muito de falar, às vezes só é o homem. Então, esse é um espaço para as mulheres falar, né? Falar do ministério, para elas falarem. Porque, como eu falei para a senhora, a gente escuta mais os homens. Sim. Qualquer evento que tenha, né? Por sinal, eu fiquei até me sentindo, até pedi perdão do meu produtor, aliás, eu digo meu patrão, né? O irmão Jamildo, nosso irmão amado, assim, que no dia, na minha primeira entrevista, eu não consegui pegar nenhuma mulher. Assim, na primeira entrevista lá na colheita global, eu não conseguia. Quando eu ia pegar uma irmã, uma pastora, lá aparecia um pastor. Aí eu tinha que puxar. Mas era a minha primeira vez, eu estava super nervosa. Ninguém notou, mas eu estava, né? Sim. Porque aparecer nas câmeras não é fácil. Não é fácil quando você está de cara para ela, como eu estou aqui. É fácil quando você está pulando na glória, dançando na glória do Senhor, brincando. Ninguém está, né? Mas é complicado, tá? Então a gente fica nervoso, o coração fica toc, 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 glória, 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 glória. Uhum. E aí eu não consegui. Aí eu falei, mas será que o irmão Jamil não gostou do meu... Será que não ficou bom? Mas eu consegui entrevistar alguns, mas eu queria muito. Aí quando foi no terceiro dia, eu fiquei com ciúmes do irmão Jamildo, porque ele conseguiu entrevistar umas irmãs que eu queria ter entrevistado, né? Como a pastora Claudete, como a irmã lá de Presidente Figueiredo, a Câmara, né? Sim. Então eu queria muito ter entrevistado ela, mas não deu, né? Mas o bom é que o Senhor Jesus reservou esse momento para nós. Sim. Eu e a senhora e o pessoal que está aqui está recebendo a bênção, né? Sim. Então, o bom é isso. Mas, assim, esse espaço é para as mulheres. Sim. E eu fiz alguns convites, antes convidei a senhora e algumas outras irmãs, né? Algumas outras irmãs e pastoras, né? Porque, na realidade, nosso intuito é o casado, é a mulher casada, né? Porque a mulher casada ela vai falar do ministério junto com o esposo, vai falar sobre a sua vida ministerial, né? Das bênçãos, de tudo que passou, né? Tudo que Deus fez na sua vida. A gente vê que
nossa vida pregressa de cristão, a gente teve ganhos e perdas, mas na presença de Deus, nunca foi perda, sempre foi ganho, porque tudo que acontece com a gente é um aprendizado. Sim. Eu costumava dizer na minha vida, eu costumava dizer para mim mesmo, todo erro e todo tropeço meu, né? E toda pedra jogada, tudo que vier ou crítica, eu sempre peguei tudo e fui montando o altar para o Senhor. Sim. O meu altar para o Senhor era o meu coração, minha mente, né? O coração do cristão. Então eu ia chorar na presença dele. Então eu chorava e dizia, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Se eu não fiz nada, Senhor. Mas, assim, o Senhor, ele conhece o nosso coração, Sim. né? O nosso íntimo, né? Nós podemos, essa capa aqui, conversando com a minha filha hoje, ela falou, mãe, o nosso exterior, que é aqui na frente, fica fácil as pessoas saberem como nós somos, né, assim, eles olhando. Mas quem nos conhece mesmo é Deus, o nosso por dentro, né, mãe? Eu falei, filha, quem nos conhece é Deus. A gente fica fácil. O Senhor, ele falou sobre com os publicanos, que eles pulavam, gritavam, faziam tudo ali, mas o Senhor, ele conhecia cada um de nós. Então, tudo que eu fazia, o Senhor sabia. Aí eu dizia assim, mas, Senhor, eu não fiz. O Senhor disse, tu fez alguma coisa assim, então já arrepende. Mas eu pegava aquilo e construía um altar para o Senhor, né? Então, aqui é para as mulheres falarem dela, né? Do ministério que Deus tem colocado na vida dela. Mas vamos lá, o que eu quero saber também da senhora é quem é mais parecida com a senhora das suas meninas? E quem é mais parecida com seu esposo? Assim, em termos de ministério, de ter essa força que a senhora tem, esse desbravamento assim de e eu vou, não estou olhando nem para trás, eu vou. Quero nem saber o que vai acontecer. Eu só sei que eu vou porque eu confio no Senhor, porque a senhora demonstrou isso. A senhora é assim. Pelo menos foi o que eu percebi. Fique à vontade. Bom, eu tenho três moças, né? A mais velha, a irmã Elaine, ela tem uma missão, ela tem uma sabedoria também muito grande, tem passado por lutas, mas ela tenta esconder aquilo que ela sabe. Já tem a outra, ela é a mais velha, a irmã Elaine. Já a Paula Cristina, ela é mais para frente, né? Ela vai também, ela uma puxa. Renata da vida. Glória a Deus. A Eusiane e a Paula, elas puxam assim muito pro pai. Pro pai, é? Pro pai, Olha, que legal. Assim, a aparência, tudinho, o jeito. O jeito, né? E irmã Eusiane, ela tem aí um avanço muito grande, inclusive ela desde pequena, né, ela juntamente com o Rogério, quando pequenos, o ministério deles começaram no quintal de casa, Glória a junto Deus. com muitas Amém, latas de Jesus. leite seca, Eita, né, glória. enfiada em um cabo de vassoura, e ali fazendo muita zoada, incomodando até os alunos lá da Associação dos Moradores da Compensa 2, e alguns vizinhos. Mas ali iniciou o ministério, onde ali iniciou uma tecladista e um baterista. Glória a Deus, aleluia. E na continuação, nasceu um grande pregador da palavra de Deus, que foi o nosso querido e amado pastor Rogério, aonde eu digo assim, agora respondendo a sua pergunta, né, talvez a Eusiane e a Paula Cristina nessa iniciativa, e também eu tive uma experiência até na semana que meu filho Veio foi com o dormir. Senhor, né? Uhum. Ele me chamou na semana mesmo, eu acredito que foi na quinta-feira, quarta ou quinta, aonde ele olhou para mim e disse: minha mãe, eu lhe agradeço muito pela instrução
que a senhora me deu. Eu lhe agradeço e eu quero dizer para a senhora que eu fui um homem muito feliz. E ele já estava se despedindo de mim e eu não entendia. E naquele momento ele disse, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, eu olhei para a senhora. Eu olhei para a sua garra, a sua iniciativa na obra de Deus. Então eu procurei sempre olhar para a senhora. E eu quero dizer para a senhora que eu lhe amo e eu quero lhe agradecer por tudo que a senhora me ensinou. E ele começou a lembrar de 2012, no início de uma obra no Parque Solimões. E ali, naquele momento, eu estava com meu coração tão cheio de fé, de saber que o Senhor ia curar ele. Eu nem imaginei que aquilo seria uma despedida, né? Mas hoje, eu quero dizer, sim, que essa força que muitas pessoas dizem, vocês são uma família muito forte, vocês são muito fortes. Quero dizer para vocês a mesma coisa que o meu filho falou para o seu sobrinho, aonde ele chegou lá e disse, tio, o senhor é muito forte. Ele disse, e a Eusiane também chegou com ele e disse, meu irmão, você é muito forte. Ele disse, não, eu não sou forte. Quem é forte é o Senhor Jesus que está dentro de mim. Então, aquilo ali, eu quero dizer assim para vocês, para todos que estão aqui, uma palavra que meu filho falou antes, sempre ele dizia que ele estava anestesiado. E eu digo hoje que o Senhor ele está nos anestesiando com seu Espírito Santo. Aquele controle todo, não que nós não estejamos sofrendo, nós estamos sofrendo muito pela perca. Né? Não, a perca é o modo de falar, mas como você falou, que o Senhor levou. Né? Então, eu poderia dizer que eu perdi ele se fosse para o mundo. Amém. Aonde quantas mães têm perdido seus filhos no mundo das drogas, né? É verdade. Na rebeldia, tanta coisa, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então eu digo para você, mamãe, hoje, com toda autoridade e ousadia. Amém. Não negue de levar o teu filho. Aleluia, Jesus. Para os cultos. Não coloque a dificuldade de dizer que o teu filho vai chorar ou que ele vai fazer isso. Você vai deixar em casa e você vai para o culto. Não faça isso. Amém. Hoje, diante daquele caixão, no dia 10, talvez eu não chorei ali, porque tudo que tinha ao meu alcance como mãe e como pastora dele, eu fiz. Eu fiz e se fosse para fazer novamente, eu faria tudo de novo. Levei sempre ele para as vigílias, até mesmo teve o culto de mocidade lá na Rua Manaus, né, o culto dos vencedores pentecostais, onde até mesmo ele testemunhou, dizendo que ele era levado para os cultos, círculo de oração das irmãs, das mulheres que oram dia de sábado. E eu levava, como ele era o mais novo, era o primeiro que acordava, eu pegava ele e levava uma toalha e deitava ele lá no altar. E muitas das vezes, esses dois meninos, eu digo para vocês que foi uma prova muito grande, porque eu sempre dizia que os meus braços e as minhas pernas, a irmã Eusiane e o Paulo Rogério, porque eram dois jovens que estavam sempre disponíveis, nunca disseram não para a obra de Deus. Amém. Quero dizer que Eusiane iniciou tocar a bateria em um culto de senhoras, das filhas de Sião, porque eu levava.
Hoje, jovens não gostam de participar de cultos, talvez. Hoje, né? É o culto das velhas. Porque chegou um período que eu ouvia isso. Eu não vou porque é o culto das velhas. Não, são as mulheres de oração. As mulheres que têm um compromisso com a obra de Deus, de orar pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, pelo ministério, por pastores. Então, hoje, as pessoas estão deixando isso de lado. Então, isso eu aprendi. E isso eu ensinei para os meus filhos. Então, chegou o momento, né, que a irmã Eusiane teve que ser afastada, mas está aí obedecendo uma disciplina. Né? Eu não me envergonho de dizer isso. Tá certo, viu? Irmã. Não me envergonho. E vai chegar uma hora que ela vai ser liberada, né? Vai cumprir. Hoje também as pessoas elas não querem mais obedecer uma disciplina. É verdade. Né? Então faz parte já se revolta, já quer sair, já vai para o mundo, aí como se Deus fosse culpado dele mesmo ter feito coisa errada. Sim. Porque a disciplina vem por algo que foi feito que não foi certo. Sim. Aí os que não aceitam uma disciplina, porque é bom aquele que aceita, né? Sim. Porque Deus, ele disciplina aquele que ele ama. Mas tem uns que não aceitam, se revoltam, vão embora. Eu tenho um irmão que ele foi disciplinado e saiu da IPUB. Meu irmão caçula, meu Deus do céu. Fazer o quê? Vou pegar no pescoço dele? A cabeça dele é o guia dele, né? E a disciplina faz parte do amar a Deus, né? Isso. Se a pessoa, seja ele do jovem... nosso crescimento, né, irmã? Justamente, né? O amadurecimento. E aquilo ele vai refletir, né? E vai dizer, não, nunca mais eu vou fazer isso. Pastora, a senhora se sentiria à vontade, se a senhora quiser falar um pouco mais, já que nós tocamos no assunto sobre o Paulo Rogério. Eu conheci o seu filho assim rápido, né? E por sinal eu conheci ele lá na colheita que eu falei, a primeira vez que eu falei com a senhora, né? Eu acho que foi a primeira vez. E eu conheci ele assim rápido, né? Ele já tinha feito a cirurgia, tudo. Eu vi ele no Face quando a Eusiane também postou, né? Sobre quando ele saiu do hospital, que ele fez. E eu vendo umas fotos do seu filho, Paulo Rogério, ele tinha um rosto bem angelical, né? Assim, tinha um semblante calmo, um semblante bem... A gente olhava para ele e via uma calmaria. E eu falei para uma irmã aqui, que a primeira vez que eu entrevistei ela, a irmã Anne Valente, que a gente comentou sobre o seu filho, o pastor Paulo, mas foi um comentário assim que os vídeos que ele andou fazendo, que ele fazia assim, de pregação, que ele falava. Então, eu prestei muita atenção nas pregações dele. É como se ele estivesse avisando algo. Ele estava avisando, pregando, ao mesmo tempo, mamãe, eu estou indo, eu estou me despedindo, mas eu quero que vocês continuem, Jesus está voltando. Era uma pregação diferenciada. Isso eu senti. Não sei se as outras pessoas assistiram. Você pode pegar os vídeos de pregação do Paulo Rogério, do nosso amado Paulo Rogério. Me desculpa, eu não costumo falar afinado. Eu não gosto dessa palavra. Não, me perdoe, eu não gosto. Eu odeio essa palavra. Sim. Meu Deus, me perdoe, que a gente não pode odiar nada, mas eu odeio o diabo e essa palavra. Mas assim, não gosto. Então, eu vendo ali, você pode pegar e juntar. Sim. Como ele falava, e dá uma emoção grande. Sim. Dá uma emoção muito grande. E foi aí que eu conheci o seu filho, depois que ele partiu para o Senhor, que eu fiquei interessada em saber mais. E assim, mas pelo pouco que eu vi, eu percebi que ele foi um bom menino. Um rapaz que lhe obedeceu e fez a coisa certa. Bem casado, eu vi a esposa dele também, uma moça também dedicada, né? E eu fico feliz por isso, porque, pastora, eu fui mais ou menos assim que nem a senhora, vamos dizer assim, em termos de levar a minha filha para a igreja. Eu tenho só uma menina. Eu tive um menino, mas Deus levou. Então, eu peguei essa menina e levava, arrastava mesmo. E interessante que eu dizia assim para ela.
minha Bíblia ela sempre foi assim grandona. Eu sempre gostei de Bíblia grande. Quando eu virei evangélica, né? Eu recebi a palavra, eu gostei de Bíblia grandona porque eu disse assim, não, agora eu quero que todo mundo veja que eu sou crente, sou cristã. Eu pegava a Bíblia no braço. Mas nessa Bíblia minha grande, que também minha mãe tinha, né? Minha mãe orou muito por mim, que eu era mudana, né? Então minha mãe orou muito por me virar cristã. Então eu pegava essa minha Bíblia, meu irmão jogou um cinto fora, né? Cinto que quebra, né? Eu peguei assim um pedaço de um cinto mais ou menos desse tamanho assim, né? E botava dentro da Bíblia e levava a minha filha, né? Porque sabe como é menino, né? Sim. Menino assim de 3, 4 anos, quer. Aí ela tinha uns 4 aninhos, 5 aninhos, eu botava assim o cinto dentro da Bíblia e dizia assim, olha, tá vendo isso aqui, Sabine? Sim, mãe. Olha, se você menos respirar forte e eu ouvir, quando o pastor estiver pregando, já sabe o que vai acontecer, né? Sim, mãe. Ela ficava quietinha. E quando eu chegar, eu quero saber o que foi que o pastor João pregou. Quando ela chegava, ela falava tudinho. Mas por quê? Porque eu falava, olha, é assim, assim, assim. Mas eu fui ensinando, ela foi crescendo e foi sabendo por que ela não poderia ir para o mundo, o que o mundo ia fazer com ela e o porquê que ela teria que estar na igreja, na presença de Deus, o que Deus ia dar para ela, melhor do que o mundo. Então, quando a gente está levando nossos filhos para a igreja e educando na presença de Deus, temos que fazer assim, mostrar o que o mundo vai lhe dar, o que o mundo vai lhe tirar e o que Deus vai lhe dar e vai lhe acrescentar. Tem que saber fazer o porquê não. Então, o que eu quero saber da senhora, se a senhora se sente à vontade, chegou a hora da senhora, se a senhora se sentir à vontade para falar um pouco do nosso querido e amado Paulo Rogério. Sim, com todo prazer. Eu queria que a senhora falasse sobre, desde o nascimento dele, se der tempo, até o último dia dele aqui na Terra, porque eu creio que o Paulo Rogério está nos esperando lá no céu com o Senhor. Amém. Amém. Eu creio, em nome de Jesus. Bom, para mim sempre foi, será e continuar sendo um prazer muito grande falar do meu filho, né? Vou falar sempre ele como uma palavra de morreu ou faleceu, isso aqui também não entra no meu coração. Não entra. Não entra, não tem como entrar. Eu digo, Rogério nasceu dia 19 de janeiro de 1991, né? Foi a última gravidez, né? Esperava Ele era sempre... o caçula? Era o caçula. Oh, que fofo. Caçula. Era o mais amado da família, Isso. o caçulinha da mamãe, né? Oh, era meu Deus. Era o nosso bebezão. Nosso bebezinho, bebezão, né? Sempre é. Então, ele foi uma criança bem especial, né? Bem maravilhosa e foi bem-vinda em nossa família. Cresceu, caminhando comigo, com a minha família, para a igreja da Rua Manaus, como eu falei. E lá, muitas das vezes, pastor Juvenal, a gente brinca sempre assim que em alguns momentos o Rogério até ficava deitado, esquecia ele debaixo do banco, fechava todas as janelas da igreja, né, lá da congregação. E quando chegava lá embaixo, cadê o Rogério? Esquecemos ele lá em cima, e corre, vai buscar o Rogério que está dormindo. Então a vida do Rogério foi dedicada, eu digo assim, o Samuel, né? Samuel. Então eu como mãe, hoje o pai dele disse, o que, Jane, o que eu deixei de fazer para o meu filho? Ele estava até se perguntando, mas eu disse, você fez o seu papel de pai bem feito. Ele está dizendo assim porque ele era marítimo, passava 30, 40 dias, até 60 dias longe de casa, e eu tinha que ser o papai e mamãe, né, dessas crianças. E então levava eles mesmo para a igreja, ensinava. E o Rogério cresceu. A sua primeira mensagem foi no departamento de adolescente, na responsabilidade da irmã Socorro Vieira, lá da Compensa, nossa irmã que ainda está viva, bem consciente, e instruiu este adolescente e levou a mensagem. E daí foi muitas mensagens.
Começou a trabalhar na Honda, passou 10 anos, né? Foi um ótimo empregado. Eu tive o privilégio da semana passada, ser chamada na Honda, e lá eles agradeceram, e eu também falei para eles que o meu filho foi um homem que sempre honrou o seu emprego, puxou para o seu pai, não gostava de faltar, começou a trabalhar cedo, foi o primeiro emprego dele, né? E com 25 anos casou, e mesmo assim nunca faltou o emprego, honrou, e foi um bom marido. Eu estava até rindo, só eu em casa, dizendo que se eu tivesse essa oportunidade, eu ia falar. E eu vou falar, já que você Fale, abriu assim esse espaço, né? Fique à vontade, pastora. E isso que eu vou falar, isso aqui seja assim para você, Jamil, que casou agora. Amém. Para vocês jovens que estão novos aí, né, casando, e talvez, eu não sei o que você aprendeu com a sua mãe, eu não sei o que você está passando para sua esposa, mas eu quero dizer que o meu filho, Paulo Rogério, em momentos de agonia, que eu estava, às vezes, vamos para o culto, ou então eu tinha alguma coisa para fazer, aí ele dizia, mamãe, deixa que eu passo a minha roupa, não vai dar. Mas eu sempre passei a roupa dele e deixei para quando ele chegasse do trabalho, não tinha cansaço. Ele chegava, a roupa dele já estava prontinha e ele já ia para o culto. Então, se dedicou muito mesmo na obra de Deus. E quando casou, você sabe o que foi que aconteceu? A irmã Stephanie era nova, né? Ela tem 20 hoje, ela tem 24 anos, casou com 18 bem anos. Menina, né? Bem nova. E bem não nova. tinha muita experiência, né, de passar roupa, mas você sabe o que foi que aconteceu? Eu presenciei isso. Ela foi algumas vezes para casa passar o culto, e após o culto ela ia embora, mas o nosso pastor Rogério, meu filho, ele tinha o prazer de ensinar ela a passar as camisas dele. Olha, é assim que passa a camisa, viu? E é assim que passa a calça comprida. E você sabe o que aconteceu também? Eu digo isso com toda a ousadia mesmo. Não sabia. E você sabe, uma das vezes, eu estou falando isso aqui para alegar o meu coração, de dizer assim, que ele continua vivo dentro do meu coração. Amém. E o meu filho não morreu para mim, ele continua vivo. Amém, glória né? a Deus. Então, essas coisas Deus. assim, é bom falar. Né? E uma das coisas que eu descobri foi uma das vezes que a irmã Stephanie, ela ia para um culto, e de repente, isso aqui pode ser até uma graça, né? Aí de repente parece que ela foi fazer um jeito de ajeitar o cabelo, e o Rogério viu, dirigindo o carro, viu que estava descosturado aqui embaixo. Você sabe o que foi que ele fez? Vamos parar em uma taberna, eu vou comprar uma linha e eu vou comprar uma agulha. E lá mesmo ele parou dentro do carro, pegou, comprou a agulha, comprou a linha, e lá dentro do carro ele costurou. E ele fazia o embanhar. Isso aqui não é para envergonhar a irmã Stephanie, não. É para dizer que o meu filho foi um bom esposo. Glória a Deus. Foi um bom filho. Ele era muito bem detalhista, assim, de ajeitar as coisas. Isso é muito bom. Muito mesmo. Isso é excelente. Tem muitas mulheres que são assim, e é graças a Deus que tem homem assim. Sim, né? sim. Para você ver. O Senhor, ele queria lá com ele, irmão. Eu fui, muito bom com 2 meses atrás, eu fui para um culto da bênção lá no pastor Zildimar. E uma mensagem que o pastor Jackson Magalhães, ele levou. E naquela mensagem, dentro da mensagem, eu como presidente do departamento de oração, eu convidei o pastor Jackson. Eu tenho essa liberdade de convidar os pregadores, né, para Glória esse culto a Deus. da bênção. E lá o pastor Jackson trouxe uma mensagem de Samuel, dizendo que a mãe tinha que entregar ele. E aí eu me perguntei, eu disse, o que tem essa mensagem com o culto da bênção? Eu falando para mim mesmo. Mas naquele dia,
Deus ele já estava falando comigo que aquilo que é dele, chega uma hora que ele vai Pega para requerer si. novamente. Pega para si. Então, ele disse, e dentro da mensagem, o pregador disse, o Senhor vai dar só pelo um período de tempo para você cuidar, porque não é seu. Amém, é E verdade. aquilo, eu fechei os meus olhos e eu me perguntei, é comigo, Senhor, isso? O Senhor está falando comigo? O que vai acontecer? Então, dali, como você falou, em algumas mensagens, né, que o pastor pregava, era ultimamente 1 ano. Eu quero dizer que durante 1 ano, ele foi diagnosticado dia 16 de junho, e agora, o ano passado, e agora completou 1 ano. Uhum. E esse ano foi o ano que mais ele fez algo para Deus. Porque eu digo assim, uns 3 meses antes de junho, nós estávamos fazendo uma campanha na igreja e em nossos pedidos de oração, eu ouvi ele dizer assim, Senhor, eu só estou trabalhando para mim, para a Ronda. E a obra, Senhor, eu não estou tendo tempo. Eu me lembro dessa oração. E ele disse, Senhor, age, eu preciso fazer mais na tua obra. A Ronda, ela está requerendo muito o meu tempo, porque ele saía de manhã, cedo, 4h30 da manhã, chegava às 18h30, e o tempo dele era chegar, tomar banho, trocar roupa e ir para a igreja. Essa era a vida dele todos os dias. Sábado, alguns sábados ele estava trabalhando, mas quando não estava, trabalhava na secção 9, era culto seccional, culto na igreja, então a dedicação dele. Me lembro que logo que ele casou, as primeiras semanas que ele casou, ele ia para o evangelismo, a porta dele é quase da frente da porta do meu quarto. E lá nós estamos vendo, quando ele sai, e o pai dele disse, venha cá, meu filho, para onde que você vai? Ele disse, eu vou evangelizar. E ele disse, não, hoje você não vai evangelizar. Você casou. Porque a Bíblia diz que os jovens, quando ele é solteiro, ele tem que cuidar do quê? Das coisas de Deus. De Deus. Né? E o casado? E o casado cuida das coisas de de quê? casado. Das coisas de casado. De casado, da família. Não significa família. Dizer também que vai deixar de lado. Não. Tudo é com ordem e decência. E aquele conselho, eu estava junto do pai dele, eu disse, não, você vai agora, aproveite. Aproveite seus dias de casado aí, né? Você está casado recentemente. Vá aproveitar, não vá não. Ele era fervoroso, né, irmã, muito. na obra, né? Gostava, né, de fazer, gostava né? muito. Gostava de fazer a obra. O bairro Parque Solimões foi evangelizado, todo aquele bairro foi evangelizado por ele. Um parecido com a senhora, ele não tinha limites, né? Não tinha limites. Né? Ele ia e queria, né? Isso é muito bom. A folga dele, dia de domingo, a folga dele era na obra. Quando nós morávamos na Compensa, nós saíamos de casa 7 horas da manhã, trazia todo o material, né, para ficar na escola dominical pela manhã, e também à tarde evangelismo, e à noite o culto. E depois do culto, 10 horas, 10h30, nós voltávamos para casa, né, para a Compensa. E essa era a vida do nosso querido pastor Rogério. Então, nunca ele disse não para sua mãe. Nunca ele disse não para a obra. Quero dizer para vocês que até mesmo um dia antes, 2 dias antes de se agravar o quadro dele, eu fui com ele e disse, meu filho, você quer que a mamãe pare de orar por você? Eu não estou prejudicando você de dizer que o Senhor quer lhe levar e eu esteja atrapalhando. Ele disse, não, senhora. E a outra coisa que eu falei para ele, você quer desistir?
você está sentindo tantas dores? Você quer desistir? Ele disse, não, senhora. Então, no último momento, até de dores, ele não desistiu. E a vida dele, como você perguntou, ele foi um pastor, foi consagrado pastor aspirante, obreiro, né? Pastor aspirante, e agora ia ser consagrado esse mês de agosto como pastor ordenado, até porque a igreja do Parque Solimões precisava, né, de um pastor para batizar, para preparar, né, ali um rebanho. E eu disse para ele que eu ia passar o cajado para ele. São legados que ficam, né, irmã pastora? É legados. Seu filho ia, né? E as meninas, por exemplo, elas são mulheres, vão casar também. Não sei se as duas últimas são casadas, já as meninas dos dois primeiros. São casadas. E também tem um legado a percorrer, né, que está levando o seu nome, o nome do seu esposo. Mas o Rogério estava sendo preparado, né, aqui na terra, para o seu legado, mas o Senhor estava preparando para ele. Sim. Né? Sim. Pastora, eu quero perguntar à senhora, é algo bem profundo, sobre Deus, sobre o que aconteceu com o nosso pastor Rogério. Em algum momento aconteceu assim no seu coração, quando Deus levou o Rogério para si, da senhora deixar de acreditar em um momento no Senhor Jesus? A sua fé foi abalada? É isso que eu quero saber. Não. Glória não a Deus. Foi abalada. Amém. No sábado mesmo, foi pela manhã, a médica entrou em contato com a família para dizer que o quadro dele estava bem grave e talvez ele não ia chegar até o final de semana, né? No caso, no domingo. E aquilo mexeu muito, né, com a família. E eu tinha que tomar uma decisão. Eu e a irmã Stephanie. Ela como esposa e eu como mãe, porque eu estava acreditando, como eu falei, eu estava acreditando que Deus, ele poderia e pode fazer um grande milagre. Ele levanta um morto do túmulo, né? Nós acreditamos nisso e ele pode. Sim. E eu tinha essa fé, sabe? Eu trazia para dentro de mim que o Senhor, ali diante do corpo dele, ali em cima daquela cama, eu dizia, Senhor, tu tem uma missão muito grande para fazer no corpo do meu filho, de curar, de sarar ele, porque é um trabalho muito grande que o Senhor vai ter, porque o quadro se agravou cada vez mais. Mas no momento que eu entendi que nem é tudo aquilo que nós queremos. A gente esquece de dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Às vezes, né, a gente pensa, fala assim. O meu presbítero, nosso pastor presbítero lá da secção 9, ele fez uma pergunta para mim. Pastora, a senhora já fez a sua oração de dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Eu disse, pastor Júnior, eu já fiz. Só que a oração que eu fazia era essa. Senhor, faz a tua vontade. Mas, Senhor, que a tua vontade não seja de levar ele. Mas, Senhor, faz o milagre. Não estou preparada para perder ele. Então, é o mesmo momento que eu dizia, Senhor, faz a tua vontade, eu trazia. Mas no sábado, pela manhã, eu tive que usar toda a minha fé, a minha confiança em Deus. Eu disse, cheguei lá com ele, peguei nas mãos dele. E comecei a relatar desde o início que ele nasceu. Comecei a passar um filme, falar e agradecer a ele.
por tudo que ele fez, que ele viveu conosco. E naquele momento foi muito forte que eu tive que fazer. Eu disse, Senhor, a partir de agora eu quero abençoar o meu filho. Se ele não vai ser meu, mas se o Senhor quiser, está aqui nas tuas mãos. Foi muito difícil fazer isso, mas eu tive que fazer. E eu quero dizer para vocês que foi daquele momento que a senhora entregou, que eu entreguei ele. Abençoei, agradeci a ele. Agradeci a Deus por tudo. Beijei, disse que amava ele. E também disse para ele outra coisa. Eu disse, meu filho, o seu sonho era ser consagrado a pastor, aspirante, ordenado, né? Pastor ordenado. O Senhor não vai permitir você viajar para São Paulo, mas Deus permitiu a nossa liderança espiritual, os nossos pastores, a diretoria, chegar até aqui, falando com ele no hospital. E você ontem, que foi na sexta-feira, dia 9, você foi consagrado a pastor ordenado. E eu seguro na mão dele e eu disse, a partir de hoje você é o meu pastor. Você é o pastor lá da congregação do Parque Solimões. Quero dizer para vocês que ele sentiu assim o impacto. Ele não podia falar. Mas eu olhei para o rosto dele e escorreu as lágrimas. Então significa que ele reagiu com a lágrima e com um pouco do corpo dele que mexeu, que ele ouviu tudo o que eu falei. Então, naquele momento ali, foi à noite, o Senhor levou ele. E quando eu abençoei, falei para ele, agradeci, né, e entreguei nas mãos do Senhor. E logo depois veio a esposa, porque era nós duas que faltava fazer essa oração. Porque nós ainda não tínhamos liberado ainda. E a Stephanie foi e fez também a parte dela, né? Agradeceu, orou, e orou com ele, falou tudo que ela tinha que falar. E isso ele nenhuma reação mais houve, né? Depois disso, e depois só foi. E o que foi que aconteceu? A médica chamou toda a família e nós chegamos ao redor da cama dele. Algo muito maravilhoso aconteceu. Ele contemplou vários anjos dentro do quarto. Ele olhou e disse que estava cheio de anjos dentro daquele quarto e esses anjos estavam todos sorrindo para ele. E naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. Mesmo naquele momento ali, que talvez nenhuma reação mais houvesse, mas o Senhor encheu ele com a presença do Espírito Santo, né? E depois o Senhor me usou e nós nos reunimos ao redor da cama, demos as nossas mãos e o Senhor pediu para louvar. O Senhor pediu para adorar o Senhor e não parasse. Sabe por quê? Porque foi nesse período, né? No momento de adoração, foi que a respiração dele foi aos poucos, e aí passou por Senhor. Então eu acredito que isso, o Senhor, ele tem nos confortado com isso. Com certeza, pastor. E isso, Deus, e nós temos uma convicção verdadeira que ele foi salvo, né? E o Senhor levou para si mesmo. Então chegou o momento dele. Pastora, essa convicção que a senhora fala, né, essa certeza que Deus tem
tem colocado no coração, tem passado, o Senhor ele tem passado na realidade em vocês o bálsamo dele. Sim, sim. Porque para ser humano mesmo, ser humano nenhum tem palavras para dar quando isso acontece na família. Ainda mais quando é alguém tão querido como seu filho, ainda mais o caçula. Sim. Vocês tinham muitos planos para ele. Eles tinham muitos planos, mulher, né, a esposa, né? Não sei se ele teve filho já com ela, né? Tinha filhos para ter, né? Então tinha muitos planos, né? Sim. Então, quando acontece algo assim, só Deus para passar o bálsamo. Sim. Então, quando o Senhor, nós permitimos que o Senhor passe o bálsamo, quando a gente entende, quando a gente procura e Deus faz a gente entender que é dele, é para ele, é por ele, tudo fica refrigério. Sim. A senhora vê que a senhora falou sobre ele e a senhora, o seu semblante foi um semblante bonito, divino, falando sobre ele, e em nenhum momento a senhora teve assim aquele momento de reclamar, de chateação, vamos dizer assim, porque eu perdi meu filho, ele morreu. Não, a senhora falou com uma convicção e a certeza e um amor para Deus. Então isso nos mostra que é aquela que a gente ama o Senhor, porque é para Ele. O seu filho era de Deus, foi para Ele. Ele lhe deu e Deus tomou. Sim. Mas tudo foi porque é dele, para Ele. Né? E ouvindo tudo isso, eu também me lembro quando eu perdi, o João, né? Deus levou para si. Mas o que me alegra é que o seu filho, ele foi um rapaz que ele foi um desbravador, né? Ele honrou a palavra de Deus aqui na terra. Ele honrou o que a senhora ensinou para ele, né? E eu creio que ele tinha, assim, uma admiração e uma paixão muito grande pela senhora. Além de ser mãe, né? E por ser a pastora dele, a ensinadora dele, que ensinou tudo que ele sabia. E olhando para o pastor Rogério, eu me lembro que ele estava sempre sorrindo, não é verdade? Sempre. Né? Que ele sempre estava sorrindo. Era muito difícil ver ele. Você olha as fotos dele, ele está sempre assim, ó. Sorrindo. E eu achava isso assim interessante, porque ele estava muito angelical. E a senhora falou também sobre que ele era muito detalhista, né? Pegava lá e costurava. Eu lembro de uma pessoa que é assim também, meu marido. É? Meu marido. Glória a Deus. Meu esposo, falando um pouquinho nele, não gosta muito que eu fale muito nele, mas assim, né? Mas a vovó, né? A mãe do pastor João Batista, vamos descontrair um pouco, sair um pouco da, Sim. né? A mãe do pastor João Batista, né? A vovó Macário, ela disse assim: olha, irmã Renata, quando eu casei, irmã Renata, meu neto não precisa muito de mulher, não, porque meu neto, ele sabe fazer tudo. Eu digo: eita, vovó, glória a Deus. Meu neto sabe passar, meu neto fazer comida, sabe costurar roupa. Eu digo: é um desse que eu estou precisando, vovó. Eita, então é esse aí que vai fazer. E realmente, meu esposo, ele também, ele é taifeiro, sabe fazer todo tipo de comida, né? Por sinal, ele sabe fazer todo tipo de, né, comida, né, gostosa. Eu só sei fazer o feijão e o arroz e o frango cozido e o resto não sei fazer mais nada. Então, minha pastora, eu quero perguntar da senhora, apesar do nosso pastor Rogério ter ido para o Senhor, está com o Senhor hoje, no mesmo dia ele estava com o Senhor, né? O corpo já não sofria mais, porque o que sofre é a alma, né? A alma, ela fere, então, o corpo. Então, você vê que quando meu filho ele partiu para o Senhor, que o Espírito o Senhor levou para si, eu toquei no meu filho. Você pode até riscar, cortar, peguei. Não existia mais dor, meu filho não respondia. Então, era só o corpo ali, não tinha mais dor. O sofrimento acabou. O bom é que ele está lá com o Senhor. E eu queria saber da senhora, a gente vai para uma rápida perguntas, né? Eu queria saber uma bênção. Eu queria que a senhora me falasse sobre uma bênção que a senhora ganhou. Não na sua vida toda, assim, as suas bênçãos,
Quero que a senhora fale um testemunho de uma bênção assim, que a senhora esperava tanto no Senhor e aconteceu. Tem uma bênção, tem várias bênçãos, mas uma bênção bem grande foi a vida do meu neto. Meu neto é o Gabriel, inclusive ele hoje é o jovem, que talvez eu digo que vai representar, tenho 2 netos, o Gilbert, que é o baterista, né? Que está aí também recebendo um grande legado do nosso pastor Rogério, e também o Gabriel. O Gabriel, ele tinha quebrado o braço dele, ele estava com 10 anos, 8 anos mais ou menos, quebrou o braço e o médico disse que nunca mais ele ia movimentar o braço dele. Ele ia ficar igual um robozinho, né? E nós começamos a orar. Levei muito ele para o culto da bênção, eu gosto muito pela liberdade que nós temos de trabalhar no departamento de oração. Sim. A oração é a chave de tudo, né? É a chave da vitória. Então, nós começamos a orar, pedindo, o Senhor levava para os cultos, estendia ele no chão, e lá eu convidava todos os pastores para orar por ele. E de repente, num belo dia, o meu esposo chegou da viagem e disse: Gabriel, cadê seu braço, tá bem? E lá ele esticou o braço, e aí ele fez um movimento assim, né? Então, essa bênção foi muito grande para nós, porque era um baterista também, né? É alguém, eu digo que as bênçãos assim, da minha família, todos eles têm um chamado. Todos eles. Quando eu disse que a irmã Elaine, minha filha mais velha, ela se isola um pouquinho, mas todos têm um chamado, e os meus netos, eles estão tudo dedicados assim na parte da música. Então, olha, que bom. Isso aqui é uma bênção muito grande. Como eu falei também antes, como mãe, e muitas das vezes usando também o papel de papai, porque o papai estava viajando, conseguir a grande bênção foi instruir eles. Hoje, as minhas filhas são casadas, a Paula Cristina e a Elaine são casados, mas a gente, mesmo assim, a gente ainda tem assim, uma liberdade de sempre estar ali, né, dando um conselho e até chamando a atenção, né? E hoje instruindo os filhos também. Essa é a grande bênção, sabe? É de poder ter a minha família. Só está faltando um genro, que é o esposo da Paula Cristina. Um testemunho de vitória, minha pastora, ou na igreja, quando a senhora estava lá na igreja do pastor Galúcio, né? Sim. Ou já na igreja onde a senhora está pastoreando, assim, uma vitória. Uma vitória muito grande. Que Deus lhe deu. Uma vitória muito grande foi a conquista de um terreno e da construção da igreja. Porque no período, eu me lembro que quando nós começamos a obra no Parque São Limões, no ano de 2009, nós começamos lá, e pastor, eu pertencia à secção 3 e tive que passar para a secção 5, já do outro lado, lá para o Tarumã, e aonde conquistamos, meu esposo foi aposentado e compramos o terreno, né? E construímos ali Glória a Deus. A igreja, a casa de oração. Me lembro que eu fui na casa do pastor Benjamin, pedi ajuda e pedi para cá, para ali, e disse: olha, se você tem recurso, compre e trabalhe na obra. E uma das coisas que ele disse assim, eu disse para ele: pastor, e aí, como é que fica? Eu vou poder tomar de conta? Ele olhou para a Bíblia e disse: aqui não está dizendo que só é os homens que podem trabalhar na obra. Glória a Deus. Então, amém. Aquilo ali foi um incentivo muito grande. Hoje, nós não vamos se basear, em um documento. Nós sabemos que a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, ela não consagra pastoras, né? Mas Amém. Isso não me afeta, não me faz eu parar. Sou uma obreira, né? Hoje, muitas pessoas me chamam de pastora, né? Muitos pastores, eu agradeço muito. A senhora é conhecida como a pastora Jane. Justamente. Não como a obreira como Jane. Obreira. Mas pastora Jane. O meu papel é obreira, né? Uhum. Mas por tomar de conta de uma obra ali já há
12 anos no Parque São Limões. Muitos pastores têm um grande respeito, né? E também membros mesmo, porque às vezes acontece que tem homens muito machistas, né? Ainda, bastante. Mas eu agradeço todos os membros lá do Parque São Limões. Mas isso não impede a gente pregar, ganhar almas e além. É né? verdade, nós estamos aí também com trabalho, uma comunidade lá no bairro mesmo, onde nós paramos um pouco devido a essa situação que tivemos aí, mas nós vamos novamente iniciar, né, e pregar a palavra de Deus, porque foi um legado que o meu filho deixou e ali muitas pessoas respeitavam ele, muitas pessoas mesmo, e hoje nós temos que dar continuação naquela obra. Pastora, a gente vai já terminar, Sim. Tá bom? A gente vai já terminar. Eu queria que a senhora falasse sobre... a senhora tem algum, assim, tipo um alvo, uma meta, uma conquista, um objetivo dentro do ministério que a senhora gostaria, ainda quer conquistar dentro do ministério, dentro do seu ministério pastoral, vamos dizer assim, geral, do distrito, vamos dizer. Ministério Unida do Brasil. Sim. Eu vinha conversando com a irmã Eusiane, dentro do carro, e alguém me perguntou o que eu tinha, se eu ainda tinha algo a realizar dentro do departamento. E eu me dei muito bem no departamento de oração, né? Inclusive, eu fiz um voto com o Senhor dentro dessa situação com meu filho, e de continuar. Foi o primeiro mandato, né? Está concluindo agora esse ano, mas eu já prometi para o Senhor que o ano que vem, se a direção me aceitar, eu vou continuar. É o departamento que eu almejo ainda continuar. Isso, tá certo. A senhora já pensou em ser líder de senhora distrital? Não. Não? Já teve muitas oportunidades. Já? Mas eu não. Talvez não é o meu chamado? A senhora não sente no seu coração? Não sente, mas já fui presidente de senhoras na Rua Manaus várias vezes, né? Trabalhei muito com a nossa irmã Maria Vasconcelos Soares, aprendi muito com ela ali na Rua Manaus. Fui presidente da secção também, né? Trabalhei com a pastora Rosa Cleide, que está lá em Sergipe, né? Aprendi muito com essas mulheres, mas assim, diretamente, departamento de Filhas de Sião, alguém já me convidou, mas ainda não é agora. Ainda não é agora. Por incrível que pareça, eu tenho vontade de ser. Eu almejo um dia, até converso com meu marido, falou, amor, eu almejo um dia ser presidente de senhora distrital. Aí o meu marido fala, glória a Deus, filha. Amém. Seja o que Deus quiser. Assim seja, né? A senhora está trabalhando atualmente? Assim, é o trabalho singular? Não, a senhora sempre teve só para obra e para casa? Sim, porque o meu esposo, como eu disse, eu vou até falar Pode falar, fale rapidinho um pouco do seu esposo. Meu esposo, eu casei com ele, eu tinha 14 anos e ele tinha já 15 anos mais velho do que eu. Uau. 15 anos mais velho do que eu. E hoje ele já está aposentado, está estudando IBA. Verdade. Inclusive, ele vai ser... Alguém me falou, olha, ele vai dar continuação do legado do filho, porque ele disse, papai, o senhor não desista do IBA. Não desista, não, vá até o final. Isso. Então, alguém já me falou assim, olha, ele vai... Quem sabe que o Senhor está preparando ele para ser o futuro pastor de lá, né? Porque o Parque São Limões precisa de um pastor. Precisa de um pastor. Eu sei como é que é. Não dizendo nós estamos lá, não tenho nada que reclamar da congregação, né? Se for para trabalhar, vamos continuar. Não recebi nenhum impedimento, né, da parte de pastores, da liderança. Tem me respeitado muito, trabalhamos muito bem na secção 9. Pastor Hilário é da secção e é o meu presidente. E está aí meu esposo, o irmão Eusemil Paulo de Lima, que está no primeiro ano, né? E hoje ele está
Hoje ele está sendo conhecido. Agora as pessoas, olha, o pai da Eusa, eu não conheci ele. Então, antes alguém só me conhecia sem marido, né? Mas eu tenho marido, eu tenho esposo. Porque assim, na realidade, a senhora que era a mais destacada, Sim. devido ao trabalho dele. Sim, não? sim. Não porque a senhora não tinha marido, porque ele trabalhava muito, né? Era muito focado no trabalho. Mas e graças a Deus que ele já está, né? Isso. Aposentado. Eu digo isso porque surgia conversa. Não, eu entendo, né? eu sei como é que é. Cadê o esposo dessa pastora? Ela não tem marido, eu sei como é que é. Né? Pastora Jane, para mim foi uma honra lhe receber aqui, né? Para mim foi uma grande honra lhe receber aqui. Eu creio que os nossos telespectadores também. Pessoal, isso aqui é a pastora Jane, como ela falou muito bem, né? E vamos nos atentar para fazer a obra do Senhor verdadeiramente, né? E, pastora, eu quero perguntar da senhora se a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o nosso Paulo Rogério, rapidinho. Tenho, só para concluir. Isso. Então, eu quero que a senhora conclua sobre o seu filho. Sim. Diga a mensagem que ele deixou para nós, que eu sei que ele deve ter deixado a mensagem. Sim. Se a senhora orou alguma vez dizendo, Senhor, porque um dia eu orei, né? Assim, se tu não tem um milagre para o meu filho, leva ele. Sim. Se alguma vez a senhora, por algum momento, a senhora orou assim, ou sempre foi o Senhor, cura, 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 cura. Então a senhora acrescenta e fala, pode falar, acrescentar sobre o nosso querido Paulo Rogério, que a gente já vai encerrar. Tá bom? Pode ficar à vontade de falar. Tá. Como eu falei para você que Queria que a senhora falasse só um pouquinho mais. Eu orava pedindo do Senhor uma cura. Certo. Né? Porque eu acreditava que poderia acontecer, que podia acontecer. Só que, como eu falei, no sábado mesmo eu tive que fazer essa oração mesmo de dizer, Senhor, se o Senhor vai levar ele, então eu a partir desse momento eu quero entregar ele em tuas mãos e agradecer por 31 anos que o Senhor me deu para me cuidar dele. Né? Então eu tive que fazer essa oração decisa, né? Tomar uma decisão mesmo. Oração de Ana? De dizer justamente. Oração de Ana. Mulher de Elcana, né? Então, quando eu fiz essa oração mesmo, de entregar mesmo para o Senhor foi nesse mesmo dia que o Senhor levou ele. Viu? E um dos versículos mais importantes assim, que ele citava sempre é esse aqui. Tendo por certo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Então, uma das mensagens que aquilo que Deus iniciou, Ele há de concluir. Amém. E a obra que Deus iniciou na vida do pastor Paulo Rogério, na vida do meu filho, Ele concluiu até o final. E naquele culto da colheita foi aquele dia ali, Deus, ele permitiu, ele estava com 16 dias que ele tinha sido operado, né, da cirurgia da cabeça, onde ele teria um mês de repouso. E não aconteceu isso. Deus já estava no controle de tudo. Amém. Deus já tinha escrito tudo o que ia acontecer. Então, um dia antes, ele disse, mamãe, Stephanie, eu preciso estar presente nesse culto. Eu disse para ele, vá só à noite. Não, eu preciso estar pela manhã. Então, esse projeto, também ele elaborou. Então, ele ficou o dia todo ali. E uma das coisas que ele passou muito para a igreja local foi sobre a oportunidade. Oportunidade que Deus estava dando para ele. E ele abraçou essa oportunidade com toda a garra. Mesmo em dores, como ele disse, os meus pés estão inchados. Né? E aquela cicatriz ali, e ele com a barriga inchada, mas ele estava ali para fazer, para completar, para aperfeiçoar a boa obra que Deus iniciou através dele. Então,
Eu agradeço a Deus por isso. Então, esse legado, essa missão, ele transmitiu em vídeos, em mensagem, tudo antes dele ir, porque ele já sabia que Deus ia levar ele. Eu creio. Pastora Jane, eu queria que a senhora olhasse para essa câmera aqui e falasse, dissesse uma palavra de incentivo para os nossos amados ouvintes, né, os telespectadores, os irmãos. Quero que a senhora fale uma palavra vinda do trono de Deus para que as pessoas possam perseverar mais, olhar mais para Jesus, que mesmo em meio a essa sua dor, porque eu sei que a senhora ainda sente dor, mas a senhora está confiante e mesmo assim a senhora ainda ama grandemente o nosso Senhor Jesus, que sempre o Senhor vai estar em primeiro lugar na sua vida. Amém. Fique à vontade. Amém. Então eu quero dizer para você, dentro dessa mensagem aqui, do livro de Filipenses, capítulo 1 e 6, que aquele que iniciou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que é isso? Isso aqui, quando que o Senhor ele iniciou a boa obra? Foi naquele grande dia que ele foi levado na cruz do Calvário, por mim e por vocês, por todos nós. E o outro momento foi quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados e chegamos até ao altar e de reconhecer que o nosso Deus, ele é o único que pode salvar, é o único que pode resolver todos os nossos problemas. Em momentos mais difíceis da tua vida, da nossa vida, ele vai estar sempre conosco. E eu quero dizer para você que tem aí passado por lutas, né, tribulação, até perca mesmo, não desanime não. Hoje, essa força que nós temos não é de nós mesmos. Essa força ela vem diretamente do alto, porque o Senhor, o apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar para o alto. É que de lá vem o socorro para nós, né? Então de lá é que nós esperamos tudo para nossas vidas. Eu agradeço a Deus, sirvo ao Senhor mais de 30 anos, ensinei meus filhos, meu esposo, né? E nós estamos aqui. E eu quero dizer que continue, você que tem servido a Deus, continue mesmo abraçando essa fé, viu? Hoje, mais do que nunca, eu posso dizer que o nosso dia aqui, nós não sabemos até que hora, até quando nós vamos chegar até o final. Mas o dia é hoje. O dia é hoje. O meu filho estava bem, hoje já não está. Hoje nós aprendemos que o nosso dia aqui tem que ser hoje. Então, aquilo que você tem que fazer de melhor para o Senhor, faça hoje. Não Amém. Planeje para amanhã, mas faça hoje. E você, casados, aproveite. Aproveite todos os momentos da sua vida, viu? Em nome de Jesus, que o Senhor alcance, entre lá dentro da tua casa, hoje, nesta tarde, alcançando, dando Aleluia. A fortaleza, a força. Se você não tem ânimo, peça para o Senhor. Eu oro que o Senhor Jesus entre lá dentro da tua casa, entre lá no meio da tua família, sabe? Resolvendo todos os problemas, dando força, dando ânimo, porque é isso que nós precisamos do Senhor. Para onde nós iremos? Que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que o Senhor te abençoe nesta tarde, te alcance aonde você esteja. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Então, pessoal, é isso aí. Sentiram a presença de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então, pessoal, sentiram a presença de Deus? Amém? Aleluia. Então, a gente vai encerrar aqui o nosso podcast com a nossa pastora Jane, amém? E eu espero que essa mensagem, essas entrevistas, tudo que aconteceu aqui, ganhe bastante alma para Jesus. Como eu costumo dizer, e vou sempre bater nessa tecla, não é para exaltar ninguém, não é para a mídia, fulano, eu ser conhecida ou ciclano, não. É para a gente ganhar almas para Jesus, com os testemunhos de vitórias e bênçãos e curas, e o que Deus ainda vem fazer, ainda vai fazer na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou aqui fazer uma oração com a irmã Jane, com a pastora Jane, para encerrar. Amém? Vamos lá, pastora? Sim. Dê aqui sua mão. E fique intercedendo aí em nome de Jesus. Amém? Que eu costumo terminar com oração. Aleluia. Porque isso aqui é um programa cristão.
Então, programa cristão, temos que falar de Jesus Cristo. Temos que exaltar o nome do Senhor. É o nome de Jesus. É as curas, as bênçãos, os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas e o que Ele tem pegado para si. É o nome do Senhor que temos que exaltar aqui. Não é o nome de ninguém, é o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Podemos começar. Glória Pode começar, pastora. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, Deus. Sim, nós meu queremos, Deus. meu Senhor, te agradecer. Sim, meu Pai. Deus, te agradecemos, Senhor Jesus, aqui, Oh, Senhor, Deus este maravilhoso. programa, Senhor, aqui com a nossa Sim, irmã meu Deus. Renata, Aleluia, o nosso Senhor Jesus, responsável, irmão Jamil, juntamente com a sua Aleluia, esposa, Jesus. sua família, Sim, a sua meu Deus. equipe. Meu Deus, que este trabalho seja grandemente Aleluia, abençoado. Jesus. Aleluia, E que através, Jesus. Senhor Jesus, deste Oh, microfone, aleluia, através, Jesus. Senhor, deste grande trabalho, Aleluia, venha, Senhor Jesus. Jesus, alcançar. Sim, Senhor meu Jesus, centenas e milhares de pessoas aonde estão espalhados, Oh, meu aleluia, Senhor, Jesus. Sim, por meu Deus. nosso Manaus, pelo nosso Brasil, meu Deus, aonde tem um servo teu, aonde tem uma serva Aleluia. tua, Senhor, desanimado, Senhor, desativado da fé, Senhor, motiva neste Aleluia. momento, Pai, Glória a que Deus. ele venha sentir, que ela venha sentir, Aleluia. meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Aleluia. Cristo, alcança, salva, e que Aleluia. nós venhamos, Senhor, ouvir testemunhos de vitória, Aleluia, Senhor, que vai Jesus. acontecer, Senhor, Aleluia. através desta programação. Aleluia. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome Aleluia. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastora Glória a Jane, Deus. que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muita força, muita virtude, saúde e muita vida para a senhora pregar a palavra de Deus, falar do testemunho do seu filho, porque a senhora vai ganhar muitas almas. Que Deus lhe proteja e lhe guarde tudo, pastora Jane. Que o Espírito Santo faça morada na sua casa, no seu ministério que Deus tem colocado na sua vida, na vida das suas filhas. Então, pessoal, aqui a gente termina. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast com Renata Sombra, entrevistando Amadas de Sião, Mulheres de Fé. Um bate-papo rápido. Não é rápido, não, é demorado. Com as mulheres de fé. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.